Pessoal, acabou de sair o tema da redação do Enem 2024 e olha só, sorriso no rosto, um tema que com certeza vai dar o que falar para o bem. Parabéns ao INEP, parabéns à banca, um tema tranquilo. E nós, veja, nós não vimos ainda o caderno de provas, mas o INEP já liberou o tema central, o tema seco, o tema geral. E olha só qual foi o tema, vamos colocar aí na tela para todo mundo ver: desafios para a valorização da herança africana no Brasil, Enem 2024. Um tema, gente, muito tranquilo, tá? Um tema muito tranquilo, certamente os alunos vão trabalhar muito bem. Para você que ainda está em casa, de repente não viu o tema, está vendo o tema pela primeira vez, o que é que o aluno pode fazer? Existem diversos caminhos que ele poderia adotar para trabalhar esse tema de redação. Primeiramente, claro, ele tem que trazer uma introduçãozinha, né? A gente já sabe disso. Primeira coisa que a gente orienta, olha, uma coisa que ele podia fazer rapidamente, contextualizar o tema sobre a presença e a importância da cultura africana no Brasil. Por exemplo, destacando o impacto histórico, social, cultural da população negra. Depois, apresentar um problema. Ele tem que apresentar aquilo que ele vai desenvolver ao longo da sua redação. Como, por exemplo, apesar da grande influência africana na formação da identidade brasileira, ainda existem desafios significativos para que essa herança seja valorizada. Então, olha só, abriu, fez a introdução, parágrafozinho tranquilo, né, contextualizou, apresentou a temática, apresentou o tema, né, apresentou, contextualizou, levantou uma problemática, vamos para o desenvolvimento. Professor, ele teria vários caminhos que ele poderia adotar para desenvolver esse tema. Vamos ver alguns desses caminhos. Por exemplo, ele poderia trazer para o seu desenvolvimento a questão do preconceito e do racismo estrutural que nós vivemos hoje. Então, explicação de como o racismo e os estereótipos sobre a cultura afro-brasileira prejudicam sua valorização, gerando estigma, olha só, né? Vai gerar, professor, é isso mesmo, vai gerar estigma, né? Que desmerece ou marginaliza essa herança, né? Por exemplo, a discriminação contra religiões de matriz africana, como o candomblé e ubanda, que muitas vezes enfrenta preconceitos e atos de intolerância religiosa. Poderia trazer, por exemplo, a discussão sobre a importância de políticas, já começando aí, públicas e ações educativas para desconstruir esses preconceitos, tá? Outra opção que ele poderia falar também no seu desenvolvimento é falar exatamente da questão da invisibilização histórica e cultural, né, dessa herança. Então, falar sobre a análise da omissão de conteúdo sobre a herança africana nos currículos escolares na mídia. Basta você perceber, né, que nossa língua portuguesa tem inúmeras palavras, né, da nossa língua portuguesa que vieram de matriz africana, da herança africana. E a nossa língua também é rica por causa disso. Continuando aqui, olha, ele poderia trazer também sugestões de iniciativas educacionais, como, por exemplo, a Lei 10.639, que obriga o ensino de história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas, mas que ainda enfrenta desafios na prática. Outro ponto que ele podia levar é falar também sobre essa questão dos desafios, econômicos e sociais. Reflexão sobre desigualdade socioeconômica que afeta a população negra e impacta sua representação e valorização cultural. Trouxemos aqui um exemplo, por exemplo, a dificuldade que artistas, músicos e outros representantes da cultura afro-brasileira encontram para promover e expandir seu trabalho, muitas vezes por falta de recursos e apoio institucional. Ele poderia trazer uma argumentação aí, sobre a necessidade, novamente, de políticas de inclusão e fomento cultural que valorizem e considerem suporte aos profissionais ligados à cultura afro-brasileira. Pessoal, uma coisa muito importante é lembrar que o aluno, o candidato, precisa apresentar a proposta de intervenção na conclusão. O Enem, ele não abre mão disso. Uma vez que se trata de uma temática social, né, de um problema social, é preciso que, como uma pessoa, é como se fosse um gestor, olhando para o problema, quais seriam as ações ou qual seria a ação que o aluno deveria adotar. Então, ele teria que apresentar necessariamente 5 elementos na conclusão. Qual é a ação, né, que ele iria apresentar? Então, por exemplo, o que é que ele poderia fazer na conclusão dele? Volta para cá para o nosso slide. Olha, ele precisaria, claro, fazer uma retomada da tese apresentada, e fazer o que a gente vai chamar de quê? Proposta de intervenção.
E ele vai trazer o quê, professor? Sugestões de soluções. Por exemplo, fortalecimento de políticas públicas que incentivam a cultura afro-brasileira, combate à intolerância religiosa, ampliação de espaços de visibilidade para artistas e intelectuais negros. O que é que essa proposta de intervenção tem que ter? Tem que ter, pessoal. Primeiro, uma ação. Então, qual é a ação que vai ser aplicada? Por exemplo, ele poderia trazer implementação de um programa nacional de incentivo à cultura afro-brasileira nas escolas e na mídia, que inclui atividades culturais, exposições, debates e inserção de conteúdos específicos no currículo escolar. Olha, primeiro, a ação. Agora, quem é que vai ser o responsável por essa ação? Ou quem são os responsáveis para a ação? Então, é uma ação... É a proposta de intervenção. Primeira ação. Depois, quem podem ser os responsáveis? Olha, ele poderia citar, por exemplo, aqui o Ministério da Educação, o MEC, né, em parceria com o Ministério da Cultura, né, com secretarias de educação estaduais e municipais, além de ONGs. Então, são os responsáveis pela ação. Tá? Depois, a implementação da ação. Como é que isso deveria ser feito? Por meio de quê? Então, eu tenho aqui o MEC deve desenvolver currículo que valoriza a herança da africana. Poderia trazer, isso aqui é uma opção, o MEC desenvolver currículo que valoriza a herança africana. Outra ação que ele poderia colocar aqui como programas de workshops culturais, debates, eventos nas escolas, né, contando com a presença de artistas, etc. Depois, meio da mídia, né, poder trazer para a mídia campanhas publicitárias e programas culturais, né, que devem promover essa valorização e desconstruir preconceitos. E a finalidade dessa ação. Qual seria o objetivo dessa ação? Então, a gente já viu aqui, é uma ação, né, depois o responsável, ou seja, é o quê? O que tem que ser feito? Depois, quem vai ser o responsável? Depois, como? Como é que ele vai fazer essa ação? Implementar como? Depois, qual é a finalidade dessa ação? Então, por exemplo, ele podia dizer que a proposta busca promover a valorização da cultura afro-brasileira e o combate, o quê, professor? Ao preconceito racial e à intolerância, tá? E, por fim, o último elemento da proposta de intervenção, que a gente chama de detalhamento da proposta, né? Que aí é o finalzinho ali, o que eu posso colocar a mais? É o que a gente chama da cereja do bolo. Então, por exemplo, ele podia dizer que o currículo deve ser construído de modo a tornar o conteúdo sobre a cultura africana e afro-brasileira uma parte integrada e constante da educação básica, tá? Então, pessoal, olha só. Tema tranquilo. Isso aqui que a gente mostrou foi apenas um caminho, uma forma que o aluno poderia trabalhar, né? Tem todo um processo de desenvolvimento que ele precisa trazer elementos de vários conceitos de áreas diversas do conhecimento para fundamentar a argumentação, mas o que a gente pode já afirmar é que foi um tema muito bom, um tema que a gente pode dizer fácil. Com certeza os professores de redação deste país, né, falaram às fartas sobre isso. O professor de história também fala, o professor de sociologia também fala, o professor de filosofia também fala. Então, é um tema que, com certeza, os alunos não vão ter dificuldade para desenvolver. E é isso aí. Então, essas são nossas primeiras considerações a respeito do tema da redação. E olha, se você está vendo isso depois, procura o canal do YouTube do Terra para ver a cobertura. Hoje, às 19 horas, a partir das 19 horas, estaremos com uma equipe maravilhosa de professores aqui comentando toda a prova do primeiro dia do Enem, que já começou bem. A prova já começou com o pé direito, já começou, sorrisão no rosto, porque foi um tema de redação muito tranquilo. Eu aguardo você às 19 horas. É isso aí. Vamos juntos.